Olá, esse é a História da Música, eu sou o Juarez. Primeiramente, se você chegou aqui nesse vídeo, eu peço por favor que você se inscreva no canal e avalie. Se você gostar do trabalho, deixa um like. Mas se ao término do vídeo você não gostou de alguma coisa que eu falei aqui, pode deixar um dislike. Em todo caso, eu peço que por favor você deixe um comentário sobre essa apresentação aqui. E nesse vídeo eu vou falar dessa peça aqui, o álbum Tyr, do Black Sabbath, o álbum de 1990, com Tony Martin nos vocais. Tá aqui a minha cópia em vinil. Cara, eu gosto tanto desse disco que eu tenho ele em vinil e CD. O CD é bem raro. Eu não trouxe ele aqui. O CD é bem raro de conseguir. Esse disco aqui já é difícil de achar em vinil. Você acha algumas cópias no Mercado Livre, mas é um preço bem salgado. Mas o CD é uma raridade, realmente, o Tyr do Black Sabbath. Como eu já disse, esse álbum é de 1990 e o Black Sabbath ele não vinha comercialmente muito bem assim. Apesar do álbum anterior ser um êxito, na minha opinião, o Headless Cross, cuja resenha você já vê aqui nesse canal, mas juntando todo o trabalho depois da saída de Ian Gillan, né? Porque o Black Sabbath ele tem toda a era Ozzy Osbourne, aí no final dos anos 70 Ozzy sai, nós temos os dois grandes álbuns de estúdio, um ao vivo muito bem sucedido com Ronnie James Dio. O Dio sai, ele briga com o Tony Iommi. E aí nós temos o Born Again com Ian Gillan. E daí vem a sucessão de álbuns com Glenn Hughes no vocal e sobretudo com o Tony Martin, né? O Eternal Idol, o Seven Star, o Headless Cross e agora o Tyr. Posteriormente nós vamos ter ainda mais um álbum com o Dio, que vai ser o The Humanizer, e depois o Cross Purposes com o Tony Martin e o terrível Forbidden, ou Forbidden? Forbidden, acho que é. Também com o Tony Martin, que é um disco bem fraco na minha opinião. Esse álbum, acreditavam muitos fãs que ele era um álbum conceitual sobre mitologia nórdica. Em 2005, o baixista Neil Murray revelou que não. Apesar de ter algumas faixas que tratam da mitologia nórdica, ele não é um álbum conceitual sobre cultura viking. Ele tem algumas músicas de tema viking, mas ele não é só sobre o tema viking. O nome na capa, escrito em runas, parece estar escrito Tyr, né? Só que não é o alfabeto, o nosso alfabeto ocidental, o alfabeto latino. Se fosse ler mesmo a sonoridade dessas runas, que é o alfabeto sagrado dos vikings, estaria escrito Tix, né, o Y, que parece ser um Y, é um X, ou Tzir, um som de Z. Podemos dizer, pessoal, que esse álbum é a consagração de Tony Martin nos vocais. Eu não entendo o porquê da negação da fase Tony Martin. Se você for ver documentários sobre o Black Sabbath, eles renegam. Até na biografia de Mick Wall, que é onde eu baseio muitas informações desse vídeo, a fase Tony Martin ela é mitigada, ela é menosprezada. Tudo bem que não foi lá um sucesso comercial, mas eu acho que os críticos pegam muito pesado e de maneira muito injusta com os álbuns dessa fase. O Tony Iommi, que é o Black Sabbath, ele conseguiu produzir sim bons álbuns de heavy metal, claro que fugindo da estética sombria, obscura da fase Ozzy Osbourne, da fase extremamente hard heavy do Ronnie James Dio. O vocal do Dio dava uma característica diferente, muito diferente do que foi feito em Born Again. Essa fase posterior a esses vocalistas, ela é muito hard, ela é muito pra cima, é um heavy metal alegre, eu diria. Né? Um estilo de música muito mais espontâneo, vamos falar assim. Um heavy metal mais legal de se ouvir assim com a galera, de se curtir em arenas. Não é uma música introspectiva como a que o Black Sabbath fazia no início da carreira. O pessoal renega, o pessoal não cita. Inclusive em alguns vídeos aí da internet, pô, quando chega na fase do Tony Martin, os caras não falam, não dizem nada sobre o Tony Martin. Eu acho muito injusto. Eu acho que esse álbum realmente consagra ele. A banda contava, além do Tony Iommi nas guitarras e do Tony Martin no vocal, com Cozy Powell na bateria e também fazendo percussão.
E o Cozy Powell também foi um dos produtores do álbum. Daí o porquê da bateria tá bem alta. Alguns críticos desse álbum dizem que a bateria tá alta demais, encobrindo os outros instrumentos. Eu já acho que não ficou ruim, não. Eu acho que essa bateria ficou bem legal e deu uma sonoridade muito pesada ao disco, o que é bem legal. Ainda contou com o Neil Murray no baixo e o Geoff Nichols nos teclados. O Nichols, que era um grande parceiro do Tony Iommi. Diz a biografia do Mick Wall que os dois se reuniam no apartamento do Nichols e lá compunham músicas, conversavam, eles eram grandes amigos e também cheiravam muita cocaína. Diz que o Tony Iommi nessa época era um verdadeiro aspirador de pó. Como eu já estava falando do instrumental, eu diria que tem alguma pitada de glam, alguma coisa mais brilhante nesse disco, assim como nos anteriores da fase Tony Martin. É bem distante daquilo que nós vimos no Black Sabbath da fase Ozzy Osbourne, né? Que na realidade é a fase que castiga a era Tony Martin, como se o Tony Martin não conseguisse cantar, né? Eu acho que o Tony Martin tem uma voz muito mais saudável até do que o Osbourne em alguns momentos. Se você for prestar atenção nos vocais do Ozzy, tem muito efeito na voz do Ozzy. E o Tony Martin ele não tem tanto efeito assim na voz dele. É uma voz mais saudável. Ele não usa de muito falsete, eu acho, né? Se eu tiver errado, me corrijam aí. Eu acho que ele tem uma voz maravilhosa para o heavy metal. Bem, dita essa introdução sobre esse álbum, um álbum sensacional, na minha opinião, um álbum que eu gosto muito e que muitos fãs vieram comentar aqui no vídeo do Riddler's Cross para fazer a resenha, vamos fazer uma análise faixa a faixa desse disco que, apesar de eu achar sensacional, ele não vendeu muito bem na época, né? Rendeu uma turnê tímida, né? Ele contou ainda na Europa, nessa turnê, com a presença de alguns nomes de peso, né? Quem participou dessa turnê, inclusive, o Ian Gillan participou dos shows e o Brian May do Queen, olha só que interessante. Antes de eu falar ainda das faixas, o Tony Iommi salienta que, ao contrário do que se obteve em Riddler's Cross, com letras bem satânicas, eles tentaram criar umas letras menos tenebrosas nesse disco, letras que falavam um pouco mais da vida e também da mitologia nórdica, e a maioria das letras foi escrita pelo Tony Martin. O disco começa, pessoal, com a faixa Anno Mundi, uma faixa que eu gosto muito, eu acho excelente. A letra fala de redenção. Anno Mundi pode significar um momento de refletir sobre a vida, de levantar a cabeça e de seguir em frente. É isso que pode significar Anno Mundi. E a música começa com um dueto belíssimo de guitarra dedilhada e um coral fazendo um contraponto ao vocal do Tony Martin. A voz do Tony Martin é muito limpa e alta, como sempre. E após essa introdução, entra uma bateria muito pesada, com um ótimo riff de guitarra, uma coisa heavy metal extremo mesmo, heavy metal tradicional mesmo. Uma base bem raspada, com um vocal bem forte. É uma música épica, uma música grandiosa, que tem um refrão sensacional, muito legal. Ele não fica muito bem pontuado esse refrão, mas é muito legal mesmo. E os backing vocals sempre muito presentes ao longo da faixa. Um pouco antes do final faz um interlúdio ali, repetindo a introdução, acompanhado de um órgão que fica muito legal, que dá uma atmosfera meio progressiva para a música, eu diria. Depois logo retorna ao andamento forte, heavy metal, ou seja, é uma música que abre o disco de maneira grandiosa, de maneira bem heavy metal, dando a cara desse trabalho. Can you see me? Are you near me? Can you hear me crying out for life? Can you tell me where's the glory? Ride the days and sail the nights. Em seguida vem a faixa 2, The Lawmaker, o Legislador. A letra fala de um ser misterioso, o legislador, que é poderoso e maligno. A música começa destruindo tudo, cara. A música é pauleira total. O vocal é bem alto, a bateria é uma explosão só,
O riff de guitarra é sensacional, é um som reto, sem muita frescura. Heavy metal total essa faixa. E o solo de guitarra é muito legal. Essa faixa é bacana demais, é muito boa para você curtir com a galera, bater cabeça, é bem heavy metal mesmo. A terceira faixa é apaixonante, Jerusalém. A letra fala de uma estrada, de um caminho percorrido, que toda a estrada leva à ira, à fúria. Essa é a estrada da vida. É um caminho a ser percorrido caso tudo der errado. Se tudo der errado na vida, a letra diz, vá para Jerusalém. É uma letra bem hermética, cara. Não dá para saber direito o que está falando. Se está falando de cavaleiros templários, se está falando do drama da vida, do nosso destino, de uma autorreflexão. Sei que a música tem uma pegada sensacional. Cadenciada, não é uma música muito rápida, com excelente riff de guitarra, uma música bem alto astral, cara, bem pra cima mesmo. O andamento da música é marcado pela explosiva bateria do Cozy Powell. De novo, sempre, o disco todo, a bateria dele é sensacional. E a base de guitarra é muito bem feita, com um vocal suave, acompanhado de coral no fundo. E os teclados sempre muito presentes. Legal a participação dos teclados nesse disco. O refrão é pegajoso, grandioso. Ele contrapõe a voz principal com um coral, sempre muito bem feito. Ou seja, é uma música legal, alto astral, bem animada mesmo. A faixa 4 é The Sabbath Stones, As Pedras do Sabá. A letra, eu diria que é uma letra de terror, cara. Fala de uma terra de dor e de sofrimento. Basicamente isso. A música começa com um suspense. Batidas na bateria acompanhadas de notas das cordas, intercaladas com os vocais de Tony Martin, dizendo, né, Fire and Water, muito massa mesmo. A música começa com seu andamento bem lento, bem cadenciado. É uma faixa que lembra um pouco a faixa antiga do Black Sabbath, eu diria. O riff de guitarra é bem marcante, com uma base bem raspada, que dá uma característica muito metal à música. E após essa primeira fase mais cadenciada, tem um interlúdio contemplativo, com uma guitarra dedilhada, teclados ao fundo e um recitar épico de Tony Martin. E aí vem o refrão, explosivo, emocionante e grandioso. Muito legal mesmo. Termina o lado A da bolacha. E aí nós temos a quinta faixa que abre o lado B, The Battle of Tyr. Explicitamente uma faixa da mitologia nórdica que fala do deus da guerra, Tyr, a Batalha de Tyr. É uma faixa instrumental, né? É uma vinheta fantasmagórica, uma introdução de sintetizadores acompanhado de tímpanos, né? Aqueles instrumentos de percussão. É um negócio etéreo, né? Surreal. É uma introdução que chama para a atmosfera e o tema viking. E aí vem a faixa 6, Odin's Court, a corte de Odin. Essa faixa fala do desolar caminhar solitário, o desolado caminhar de um homem solitário, que reflete sobre a vida. Não tem nada muito objetivo na letra. O eu lírico fala da espada que tudo prevalece na corte de Odin. A música inicia com um violão, acompanhado por sinos e uma atmosfera surreal com som de vento ao fundo. O vocal de Tony Martin novamente é bem límpido e inspirador, e após algumas estrofes surge uma guitarra dedilhada bem sutil.
No meio da faixa, nós temos um pequeno solo e a seguir retorna-se o vocal acompanhado do violão com barulho de vento. E no final, o vocal vai ficando cada vez mais enérgico para emendar diretamente com a próxima faixa. Então depois dessa parte aí suave do álbum, aí vem a grande faixa heavy metal e viking desse disco, Valhalla. Uma letra épica, cara, que fala dos cavaleiros que cavalgam contra ventos frios em direção ao Valhalla, para junto de Odin e os deuses. A música começa com um nome gritado, Valhalla, e um ritmo muito forte, com um riff marcante de bateria muito pesado. A música é cadenciada, não é muito rápida. O que domina nessa música, fica muito bem claro, é a bateria do Cozy Powell. O refrão é bem empolgante, com back vocals agudos, e se não soubéssemos se tratar de uma música com tema viking, diria que se trata facilmente, pessoal, de uma faixa de metal que exalta a jovialidade, a alegria de viver, porque ela transmite um clima muito alegre, muito pra cima. Bem massa mesmo, viu? A fase 8 é Feels Good to Me, parece bom para mim. Essa faixa não era para ter entrado no disco, Tony Iommi queria que ela fosse lançada apenas no single, mas eu acho que faltou material e eles acabaram adicionando ela no álbum. É uma balada, é uma canção de amor, acabou o tema viking, e o tema da letra não fica muito bem explícito, mas fala de alguém que sofre por amor, alguém que sofreu na vida, que agora busca um novo caminho para quem não tem medo de amar. E a música é uma balada tranquila, como eu já disse, né? Ela começa de maneira inspiradora, com um tema de sintetizador e um solo de guitarra. Os críticos do álbum costumam ressaltar essa faixa como uma das únicas coisas que prestam. Eu já não sei, cara, eu não acho ela ruim, mas nem de longe ela pode ser dada como destaque desse álbum, apesar de ser bem legal. E aí nós chegamos na última faixa do trabalho, que é Heaven in Black, Paraíso de Luto. A letra fala de um homem condenado por algo que ele fez achando que era correto, na sua visão, mas que foi condenado pela sociedade. E a sua pena é ter os olhos arrancados. Começa com Cozy Powell destruindo tudo na bateria, um rulo impressionante, e emenda com um riff matador de guitarra, que é uma coisa surpreendente. A música segue bem cadenciada e pesada, com a bateria marcada no prato de condução, uma guitarra muito forte, e vale ressaltar que o baixo, cara, nesse disco todo o baixo fica desenhando, fazendo aquelas escalas. É um contrabaixo bem legal do Neil Murray nesse álbum. O refrão é bem pegajoso e sensacional, mais uma grande faixa de heavy metal tradicional desse álbum, o Tyr. O que eu tenho a considerar finalmente é o seguinte: eu não entendo os críticos negativos desse álbum. Eu acho ele um disco muito legal. Não acho que é um álbum genérico de heavy metal que o Tony Iommi fez só para vender, não. Claro que o Tony Iommi estava atrás de grana naquela época, mas eu acho que fica a marca da guitarra do Tony Iommi ali. E na minha humilde opinião, eu acho que combinou muito bem os temas de guitarra do Tony Iommi com o vocal do Tony Martin. Eu gosto muito da fase do Tony Martin, é uma grande fase do Black Sabbath. Pena que ela é tão esquecida e tão desprezada por alguns críticos aí. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o álbum Tyr do Black Sabbath. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, se inscreva no canal,
Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não assistiu até agora, cara, e não gostou, pode deixar um dislike. Em todo caso, eu peço o seu comentário sobre esse álbum que eu gosto muito, Tyr, do Black Sabbath. E vamos colecionar disco de vinil, vamos colecionar música, pessoal, vamos colecionar, porque colecionar é cultura. Valeu!